verdade, o grande problema que a gente tem, em geral, anterior ao problema de fake news, é que você tem um grande problema de concentração na rede. Quando a rede surgiu, ela era pulverizada, cada um fazia o seu website, eu ia em algum website e podia ver. E toda a cultura, toda a ideia que a gente tem de mídia social, era a ideia que eu estou de novo na nova praça, onde eu vou conversar com um monte de gente e ter a opinião de todo mundo. De repente, todas essas opiniões ficaram concentradas na mão de 6 ou 7, agora sei lá, 3 ou 4 grandes formadores de opinião. E deles vêm os maiores absurdos. Então, o primeiro problema que você tem, anterior a fake news ou qualquer coisa, é que se você tira Google, Apple, Amazon e Facebook, Twitter e Wikipedia, você praticamente nem tem internet, as pessoas não sabem nem por onde começar. Então, se eu tenho essa grande concentração, eu tenho um grande poder. Onde há grande poder, normalmente há grande abuso de poder também. Segunda coisa, e essa é a minha verdadeira bronca, tanto com o Facebook quanto com o YouTube, quando eles são mídia, e eles querem fugir de lei de mídia, porque lei de mídia envolve responsabilidade, então para fugir de lei de mídia, eles dizem que eles são uma rede livre em que cada um pode falar o que bem entender. Não é verdade, porque se cada um pode falar o que bem entender, então cadê a pornografia no YouTube? Cadê a pedofilia no Facebook? Cadê o tráfico de drogas no Facebook? Se eu estou falando de uma ocupação no centro da cidade, em que tem de tudo quanto é gente lá dentro, e que é um lugar completamente vedado fora do ambiente legal, bom, então tem que caber de tudo lá dentro. Agora, o que a gente tem ali é um condomínio fechado, como um shopping em Iguatemi, em que ele determina quais são as regras. Então, se no Facebook não pode aparecer peito de mulher nem amamentando, nem em obra de arte, que desculpa eu tenho para ter fake news? Né? Então, que desculpa eu tenho para ter esses outros conteúdos? E por que o Facebook tem que ser responsabilizado? É só você pensar numa mídia qualquer. Você pega, por exemplo, a Rede Globo, o William Wack fala uma bobagem daquelas, a Rede Globo rapidamente faz aquilo que qualquer veículo faz, olha, a opinião do colunista não tem nada a ver com a emissora e demite o cara. Beleza, agora se de repente 10 repórteres diferentes da Globo, em vários programas espalhados ao longo de uma semana, fizessem comentários nessa linha, não adiantava ir correndo atrás dessas pessoas. O que adiantava era tirar a Rede Globo do ar durante 1 ou 2 dias, que rapidamente ela faria uma limpeza interna. Então o que está acontecendo? A gente tem coisas que acontecem dentro do Facebook que são clara violação de lei. Coisas como racismo, como homofobia e uma série de outras coisas que assim, estão na Constituição. Assim, isso é ilegal. E eles praticam abertamente. Só por isso já merecia ser feito. Aí quando a gente fala do ambiente da notícia falsa é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, ela chama boato. Boato, fofoca, tudo isso chamava-se notícia falsa. O problema é que agora ela é muito potente. E ela é um composto de 3 players diferentes combinados. Primeiro, eu preciso de um ser humano, porque o computador não é inteligente o suficiente para criar uma notícia falsa que tenha interesse. Você sabe muito bem, qualquer pessoa que já tenha passado perto da publicidade, sabe que você precisa de um talento humano para criar uma história que tenha apelo, seja pela aproximação, seja pela rejeição, eu preciso de uma criatividade humana para isso. Então, eu tenho criadores de conteúdo, que estão nas fazendas de conteúdo, pessoas com o objetivo é criar um conteúdo calunioso. Depois, eu tenho o robô. O robô ele faz o quê? O robô é aquele cara que multiplica furiosamente. Então, os robôs que falam aquilo, eles são só grandes megafones, são máquinas de redistribuição e criação de perfis falsos que não criam nada, mas multiplicam. Eles copiam e espalham muito as notícias. Então, eles são como o mimeógrafo que era proibido na época da ditadura russa. E o terceiro tipo é um tipo muito mais comum que a gente imagina. Quando você vai num site mais vagabundo e você vê aquele anúncio, ganhe R$2.000 sem sair de casa, pergunte-me como e tal, na maior parte das vezes, eles são direcionados a pessoas com menos instrução ou em lugares mais pobres do país, que o cara passa o dia inteiro na frente do computador e o trabalho dele é identificar uma notícia ruim e espalhar. Então, quer dizer, isso é uma figura humana. Agora, como é que a gente pode acabar de uma vez com isso? Bom, o robô é muito simples. Você coloca um filtro tecnológico que nem spam, ele reduz rapidamente. Já tanto a pessoa individual
quanto esse cara que é contratado para criar 200 perfis, 300 perfis e administrá-los, a melhor coisa é, tira o cara dali. Associa o perfil do Facebook ao CPF do cara, então não posso criar mais do que um. Elimina uma série de coisas e penaliza o Facebook enquanto nisso. Ou seja, transforma o Facebook em mídia. Imagina o quanto a Globo não ganharia de dinheiro se ela fizesse uma montagem com o Lula atrás das grades e dizia: Lula ladrão, tem mais é que ser preso. Só que ela não pode fazer isso, porque ela é mídia, e como ela é mídia, ela não pode fazer juízo de valor. Agora, o Facebook faz isso abertamente todos os dias. Então, agora, a maior parte das pessoas se informa através do Facebook, e o Facebook vem dizer que não é mídia. O sujeito se informa através do YouTube e o YouTube vem dizer que não é mídia. Então nós temos um problema aí. E isso acontece sempre que há uma nova indústria que entra numa brecha de regulação. Então você não sabe exatamente o que é, então dá para se aproveitar. Os primeiros anos são normalmente uma baita de uma loucura, mas depois se ajeita. A minha proposta é mais ou menos algo como aconteceu com a indústria automobilística. Nos anos 30, nos anos 40, carro dava lucro e carro matava, e carro poluía. Hoje, carro continua dando lucro, só que 80 anos depois, carro tem airbag, carro é muito menos poluente, carro é muito mais seguro. Então, dá para você fazer um produto digital que gera rendimento, que move uma indústria, que emprega pessoas e que gera lucro? Dá, mas você não precisa tirar abusos em cima disso. E esses abusos são típicos de uma indústria inicial que adora usar o termo digital para justificar qualquer coisa. Então você começa a ter coisas do tipo crime digital, cyberbullying, pornografia de vingança. Sendo que se você tira a palavra digital dele, você entende, peraí, né? Bullying é bullying, crime é crime, exposição pornográfica é exposição, pedofilia é pedofilia. Então eles usam isso para escapar da lei. Mas acredito eu que num espaço próximo a gente vai dar risada dos anos loucos em que se fazia de tudo na internet.